mas É um bocadinho. vamos a isto. Vamos lá abrir as portas às pessoas. Tem bastantes inscritos. Tinha cerca de 40 inscritos. Eu Oh, pronto, sei sempre que nunca é toda a gente, nem toda a gente entra ao mesmo tempo. Boa tarde. Olá, António, como está? Olá, Carolina. Olá, Alfredo. A minha câmera não estou a entender. A tua Já câmera está está. desligada. Já está. Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa 7ª sessão. Portanto, posso dizer-vos que já vamos na 7ª e que já temos a 8ª e a 9ª também preparada. Portanto, está tudo a correr muito Isso por enquanto está a festa. Olha, espero que estas conversas sejam a ser proveitosas para todos. Sei que alguns de vocês não puderam assistir a todas. Eu mas adorei a última. ainda bem. Também vais adorar esta, Carolina, tenho certeza. Eu também não tenho high level. Olha, hoje connosco temos a Fernanda Freitas, a nossa... Como é que eu vou pôr isto? A pessoa Jornalista, a nossa apresentadora. oradora só de hoje. Eu já estive a pesquisar. É meio famosa. Tens página na Wikipédia. Eu não. Eu acho que ela que é do Porto. Então, sim, senhora. Eu tinha dúvidas, mas eu tinha cá já conheço há muitos anos. Muito bem. E então, vamos então dar início. E deixe-me só frisar isto, António. Esta sessão tem tudo a ver com a formação que eu estou a tirar. Ótimo. Ainda bem, porque assim a seguir vai ter umas perguntinhas, que eu sei que o António vai fazer umas perguntinhas. Estou a tirar a comunicação, um UFCD de comunicação. Muito bem, muito bem. Eu Olha, também tirei comunicação e saúde. Chegaste bem, superior. Em saúde leiria e tive muito bem. Olhem, eu vou-vos pedir desculpa, vou desativar os vossos microfones para não haver barulhos paralelos e vou então iniciar. Quero agradecer desde já à Fernanda por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigada. E tenho aqui umas perguntas para lhe fazer. No Vamos fundo lá, é isto. vamos a isso. Queria perguntar-lhe, assim logo à cabeça, porque é que nós queremos tanto comunicar? Começamos bem. Obrigada a todos os que estão aí, a todos e a todas, e estejam à vontade também para colocar as vossas questões, até porque eu e o António já estivemos numa conversa prévia com a Vera também, e já temos aqui algumas ideias, mas é muito mais importante saber o que é que vocês precisam de saber ou de compreender um bocadinho melhor dentro daquilo que sei, daquilo que possa ajudar. Portanto, no fundo, porque é importante comunicar? Porque comunicar significa isso mesmo, partilhar, participar em algo, ou seja, é de comunidade. Porque quando uma pessoa está a emitir um pensamento ou uma ideia sozinho, sem ninguém receber essa ideia, sem a sua comunidade, seja ela de uma pessoa ou de muitas pessoas, receber essa ideia ou essa informação, não é uma comunicação, é só um monólogo. Portanto, o que distingue o elemento comunicação é, de facto, tornar algo, uma informação, comum. Daí a palavra comunicação. Vem de comunicar, não é? E tem a ver com tornar comum. Todos nós comunicamos, direto ou indiretamente. Até os animais comunicam, não é? Quem tem gatos e cães sabem bem que os gatos e os cães têm maneira de comunicar connosco. Eu, por exemplo, sei exatamente que às 6 da manhã o meu gato gosta muito de comunicar a fome que tem, acordando-me. É a maneira que ele tem de comunicar, não é? Às vezes mia, portanto torna-se uma comunicação verbal, mas a maior parte das vezes é uma comunicação não verbal, não é? Entre as pessoas é exatamente a mesma coisa, não é? Nós temos 3 tipos de comunicação: a comunicação verbal, que é aquela em que nós usamos a nossa oralidade, portanto a linguagem falada ou escrita, também conta como linguagem verbal, apesar de não ser verbalizada. Quando uma pessoa escreve
uma mensagem para outra pessoa está dentro do âmbito da chamada comunicação verbal, é exclusiva dos seres humanos, portanto, os animais não têm comunicação verbal. Depois temos, obviamente, linguagens não verbais, ou seja, aquilo que muita gente diz que a primeira impressão é que conta, que é a maneira como nós estamos a dialogar com o outro, a comunicar com o outro. Ou seja, se eu estivesse assim, olá, está a ser muito interessante esta nossa conversa, toda a minha linguagem não verbal, a linguagem corporal, estava a dizer o contrário daquilo que a minha linguagem verbal estava a dizer, não é? E é por isso que às vezes há pessoas que dizem que o sorriso é a melhor das linguagens, porque o sorriso bate as barreiras de toda a gente. E às vezes, mesmo com algum tipo de dificuldade de comunicação verbal, com um sorriso conseguimos que essa comunicação vá fluindo de uma maneira mais simples. A minha empresa neste momento está a fazer um manual de comunicação para pessoas que trabalham em centros comerciais para atender pessoas que tenham algum tipo de necessidade específica, seja ela qual for. E às vezes a necessidade específica é só, de facto, eu demoro um pouco mais a articular as minhas palavras do que o meu vizinho de lado, não é? E isso é só uma necessidade específica. Não, eu não gosto de usar o termo necessidades especiais, porque especiais somos todos à nossa maneira. Temos, cada um de nós, necessidades específicas, não é? Quando estamos constipados, ou quando usamos a máscara durante muito tempo, não é? Toda a gente se lembra deste objeto, não é? A comunicação tornou-se mais difícil, porquê? Não era só porque estava a tapar a boca, era porque estava a tapar metade da nossa expressão facial. Porque a nossa expressão facial é meio caminho andado para que a comunicação corra bem. Nós, por exemplo, se estivermos num sítio, sei lá, numa fila de supermercado ou imagine tivermos assim um pequeno toque, já me aconteceu, num carro, não é? O meu carro bateu no carro de outra pessoa. A pessoa sai muito irritada e eu já estou a ler a linguagem não verbal, esta pessoa ainda me vai bater, eu tenho que ter cuidado. Portanto, a minha primeira arma é logo um grande sorriso e tipo, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Desculpe. Logo, tipo, arranhar a taxa, como se dizia antigamente, não é? Porque do meu lado eu estou a emitir, porque a comunicação é um ato de emissão, recepção e nova emissão, portanto é sempre para lá e para cá, e por isso é que é importante nós estarmos a falar com outra pessoa, portanto em comum, a comunicar com outra pessoa. Dizia eu, a minha emissão foi imediatamente o meu sorriso. Eu estou aqui para te ouvir e tu tens razão, porque eu é que bati no teu carro, mas também já aconteceu ao contrário, alguém bater no meu carro e eu sair do meu carro e a primeira coisa que mostra é um sorriso e perguntar, não se magoou, porque é o mais importante, não é? E a pessoa de trás ficar assim, ai, que estranho eu, o quê? Ai, que estranho, normalmente estava à espera de viesse uma pessoa já a barafustar e a querer-me bater, porque eu bati-lhe no carro, eu, pois, mas já bateu, não há nada a fazer, não se pode desfazer o ter-me batido no carro, portanto, vamos resolver da melhor maneira. E, portanto, mas isto é uma atitude que também tem a ver, não é? Mas tem a ver com a comunicação, portanto, por norma, a comunicação é isto, é ligar dois pontos, sendo que um é o emissor, o outro é o receptor, e por vezes o emissor e o receptor, e aqui entra a linguagem da rádio, não estão na mesma onda. Quando falamos em rádio, não é? A comunicação é feita por ondas hertzianas, já é uma questão técnica, mas a televisão também, portanto, mas quando falamos em pessoas, temos de estar na mesma onda. O que é que isto quer dizer? Se eu estiver aborrecida, eu não sei se a pessoa que está a comunicar comigo ou com quem eu vou comunicar também está aborrecida. Se estivermos os dois aborrecidos, a comunicação não vai correr bem. Mas se um de nós estiver aborrecido e o outro estiver alegre, o alegre pode contaminar positivamente a pessoa que está aborrecida. E parar e perguntar, então, mas olha, queres falar depois? Passa-se alguma coisa? Está tudo bem contigo? A mesma coisa como nós, quando estamos a tentar comunicar e a outra pessoa não nos entende. Se calhar temos de ser nós a perguntar, estás a perceber tudo o que eu te estou a dizer? Aliás, eu faço muita formação em comunicação e digo sempre às pessoas de X em X tempo, na sua, seja palestra ou seja conferência,
perguntar, como eu vou fazer agora, tendo em conta que já passaram 10 minutos, estão a perceber, querem perguntar alguma coisa, já temos aqui algumas perguntas no nosso chat, porque o António disse que podem colocar as vossas questões. Posso ir já para a pergunta? HP é de quê? É Google? É Hugo? Não. Hermínio? Não, Vou tentar todos os H. Humberto? Eu não conheço muitos mais Hs. eu posso ajudar desta vez. Então, homem. O HP é de António Cerqueira. Tem tudo a ver. HP, António Cerqueira, claro. Não sei em que alfabeto, mas sim. Olha, isto é uma questão importante. Já agora, uma nota. HP deve ser o seu computador. Obrigada, pronto, António. Pronto. Acreditem que quando estamos, por exemplo, a usar esta ferramenta, o Zoom, muitas vezes, eu mesmo para pessoas em empresas com quem eu trabalho, eu digo sempre, se possível, tenham sempre o vosso nome escrito, o nome pelo qual querem ser tratados, escrito aqui onde eu tenho o meu, Fernanda Freitas, e agora o António tem. Porquê? É uma maneira de comunicar. Eu sou esta pessoa, não é? E às vezes acontece, nós temos HP, não é mau, António, tranquilo, se calhar nunca ninguém lhe tinha dito. Mas lá está, tenho aqui o Zé Maria, a Marisol, a Carla, o António, a Carolina, o António, eu sei o Natan, Henrique, eu sei com quem estou a lidar, não é? E se eu quiser falar com algum de vocês, o Alfredo também está ali, eu digo, olá António, olá Alfredo, ou seja, é a nossa identidade e nós não é por estarmos online que perdemos a nossa identidade, é primordial, é fundamental quando estamos a comunicar com alguém perceber com quem é que está a falar. E, portanto, o António dizia que na minha situação, o que por vezes me dói é a maneira como certas pessoas olham para nós com uma linguagem de olhar e corporal discriminatória. É verdade, António. Só para dizer, para quem não sabe, eu tenho um irmão com paralisia cerebral e, portanto, estou muito à vontade para falar deste tema, a maneira como as pessoas olhavam para nós até na escola, não é? Eu chegava sempre com ele à escola e havia muitos miúdos, e ainda por cima, às vezes diz que os miúdos ainda são mais cruéis, eu acho que são só mais reais e fazem perguntas mais diretamente. Os adultos tentam disfarçar e pioram a coisa, quanto a mim. Mas eu lembro-me de chegar à escola e pronto, eu sou do Porto e às vezes andava à porrada com os meus colegas. Porque eles olhavam de uma maneira que eu não gostava para o meu irmão e levavam logo uma safadona. Agora eu não aconselho, está bem? Com a nossa idade já não convém. Mas em miúda, pronto, era assim que a gente resolvia, era tudo ao tabefe. E de facto, às vezes é assim, António, não há fórmulas mágicas, acreditem. Esta formação que eu estou a fazer para os shoppings, para atendimento a pessoas com qualquer tipo de necessidade específica, seja uma deficiência visível ou não visível, adquirida ou não adquirida, a primeira regra é logo usem o bom senso e, acima de tudo, aquela expressão inglesa do ponham-se no lugar do outro, nos sapatos da outra pessoa. Se vocês gostavam, não é? Às vezes é uma boa. Treinar a empatia é uma regra de ouro, não é? Mas infelizmente muitas pessoas não conseguem e ficam a olhar e partem do princípio que algum tipo de pessoa que tem algum tipo de deficiência não é capaz, não está lá para fazer compras, só vai perturbar o serviço, vai ser complicado, prefiro ignorar, não Qual é a é? expressão em inglês? Perdão, António? Sim. Someone else's shoes. Pôr-me no lugar do outro em inglês é someone else's shoes, nos sapatinhos da outra pessoa. Já agora, queria perguntar-lhe uma coisa. É possível para nós não comunicar? Não. Os seres humanos arranjam sempre maneira de comunicar. Se não conseguem verbalizar, podem escrever. Há imensos aparelhos e imensas ajudas técnicas hoje em dia, não é? Quem tem um iPhone, um telemóvel mais inteligente, como se costuma dizer, não é? Um smartphone, pode se calhar colocar para além da Siri, eu não gosto muito de usar a Siri, mas pode colocar uma aplicação que ajude a comunicar, ou seja, pensem uma coisa, não sei se estão a par que estão a chegar muitos refugiados ucranianos a Portugal e ninguém fala ucraniano, não é? Tirando os próprios ucranianos. E muitos deles também não falam inglês. E, portanto, o tradutor da Google está a ser uma aplicação basicamente usada por toda a gente para comunicar com estas pessoas. Logo, temos de perceber se para as pessoas que se sentem
que têm alguma dificuldade em comunicar, se não podem também criar, procurar, pesquisar alguma app que ajude nesse sentido. Porque há, através, hoje em dia, das aplicações nos telemóveis, podemos utilizar, podemos de facto ter muita ajuda técnica para comunicar. Coisas tão simples como, por exemplo, uma deficiência não adquirida e uma deficiência não visível é, por exemplo, o daltonismo, não é? Uma pessoa daltónica não consegue dizer, por exemplo, qual é a cor da camisola da Carla Alvim. Eu vejo que é azul, mas uma pessoa que tenha um certo nível de daltonismo pode achar que é verde e pode achar que é castanha, ok? Porque depende do tipo de daltonismo. O que quer dizer que se eu neste momento fosse daltónica e o António dissesse assim, imagino que a Carla não tinha o seu nome aí escrito, e o António dissesse assim, Fernanda, agora fala ali com a Carla. Eu disse, eu não sei quem é a Carla, é a senhora que está de azul. Eu ficava na mesma, porque eu não via ninguém de azul. Se eu fosse daltónica, claro, é muito raro as mulheres serem, mas pode acontecer. Portanto, estão a ver aqui uma falha de comunicação que nada tem a ver com qualquer tipo de deficiência visível, chamemos-lhe assim, está bem? O que quer dizer que uma pessoa com daltonismo, se for a uma loja, tem uma app, que é o Colored, onde pode ver, porque é um código de cores, qual é a cor que eu gostava de comprar. O que quer dizer que, ligando à app, passa a app por cima das cores e a app vai dizendo qual é a cor. Azul, amarela, verde, vermelha, castanho. Dentro do... Eu vou escrever aqui o nome, está bem? Que é para vocês poderem procurar se quiserem. É gratuita, não têm de... Desculpem lá, enquanto estamos falando, eu vou procurando aqui. O site é este. E depois lá dentro, depois vocês, por favor, a seguir a conversarmos, vão procurar, porque depois não ligam nenhuma, vão procurar a app, se quiserem, está aqui, Colored, está bem? Sim. Sim, Há sim, uma António. série de desafios que se colocam. Uhum. E quais é que acha que são os principais desafios para nós conseguirmos comunicar claramente? Bom, Quais é que são os principais impedimentos? acima de tudo, nós estamos muito limitados, chamemos-lhe assim, àquilo que é a comunicação oral, Uhum. não é? Eu trabalho muito com a comunidade surda e, portanto, eu sei língua gestual e noto a dificuldade que é também para pessoas que são surdas, para já fazerem-se entender, porque algumas até ouvem, mas não falam, não oralizam, não verbalizam. E, portanto, o escrever pode ser uma solução. Saber antecipadamente o que é que precisamos, por exemplo, vamos a uma loja e saber antecipadamente o que é que precisamos, talvez, porque não, para melhorar e não tornar a experiência negativa, porque não ir já arranjar uma maneira de comunicar eficaz também para nós não nos sentirmos frustrados na nossa comunicação. Ou seja, se eu sei que vou comprar, imagina, uma camisola azul e mais tarde 1 quilo de batatas e 1 quilo de maçãs, será que faz sentido eu escrever num bloco as coisas que eu quero? Ou seja, e quando eu chegar perto da pessoa com quem que me vai atender, eu apontar e verbalizar ao mesmo tempo, mas assim a pessoa percebe, ok, esta pessoa, a nível verbal, a nível oral, pode ter alguma dificuldade em comunicar, mas já está aqui escrito ao mesmo tempo o que é que quer. Portanto, no fundo, lá está. Eu, como sempre fiz isto com o meu irmão, facilita-nos imensa vida. Porquê? Porque eu não tenho de ser a tradutora oficial do meu irmão, nem os meus pais, nem a minha irmã. Ele tem de poder pedir aquilo que quer em qualquer lado. Quando utilizamos uma pessoa, os nossos cuidadores, para traduzir aquilo que nós precisamos, estamos também nós próprios a demitir-nos do nosso papel de comunicadores. E, portanto, se uma pessoa que é surda e uma pessoa que é cega e uma pessoa que não emite qualquer tipo de som consegue comunicar, temos de perceber até que ponto é que nós próprios estamos a fazer todo o esforço para sermos também compreendidos. Ou seja, eu não posso partir do princípio que se a comunicação não acontece, a responsabilidade é de quem recebe. A responsabilidade pode também ser minha. E é por isso que convém
nós estarmos preparados com uma série de ferramentas que nós até podemos criar, de maneira a que facilite o tal trabalho de comunicação. Eu, enquanto emissor, tenho de ser, há 3 regras, que é ser claro, concreto e conciso. Eu vou escrever aqui, são as 3 regras da comunicação. Claro, concreto e conciso. Uma pessoa que é clara não anda às voltas para dizer a mesma coisa. Diz, quero um pão. Isto é ser claro. Eu, Fernanda, quero só um pão. Ok? 3 Cs, exato, Maria. É mesmo assim, é de propósito. Já conheciam, se calhar, a regra dos 3 Cs, não é? Mas é sempre bom recordar, até para mim. Claro é, eu quero um pão. Ou seja, eu não quero uma batata nem uma banana, eu quero um pão. Mas se eu chegar à padaria e disser, eu quero um produto confeccionado com farinha, fermento e água, é um pão. Mas não estamos a ser claros, porque queremos um pão, sabemos que o nome é pão, dizemos que queremos um pão, ok? Depois, concreto, ou seja, lá está, é concreto, não quero 20, não quero alguns pães, quero um pão, não é? E é conciso, eu não invento, não ando à volta, dizer, olá, que bonito dia que está, ainda bem que hoje o dia está melhor do que ontem que esteve a chover, eu gostava mesmo era de ter podido comer pão ontem, mas olha, a padaria estava fechada. Estão a ver, já estou a dar uma volta à história, não facilitando a comunicação é, olá, boa tarde, quero um pão. Claro, concreto, conciso. Carolina, curso de inglês Wall Street. Social Butterfly. Muito bem, Carolina, parabéns. Adoro uma borboleta social. O quarto C é completo. Vítor, não estou a ver o Vítor. O Vítor está escondido. Espera lá, deixa-me alargar aqui o meu ecrã, que o meu ecrã está pequenino. Ou o Vítor está sem... Pronto, depois o completo, sim, convém não deixar as coisas a meio, não é? Depois eu juntei 3 S's quando eu dou as minhas aulas de comunicação, que é de sincero, simples e simpático. Acho que são 6 regras, muito simples, há 3 C's e eu juntei pessoalmente 3 S's. Sincero da sinceridade, não vale a pena nós fingirmos, no vosso caso, que não têm um desafio quando falamos em comunicação. Têm e têm de ser honestos acerca disso. Não podem esperar que a pessoa do outro lado adivinhe. Nós não temos poderes telepáticos para adivinhar o que é que a outra pessoa está... será que a outra pessoa percebeu? É mais ou menos como o marido e a mulher, não é? O marido acha sempre que está tudo bem porque a mulher diz que está tudo bem. Mas quando a mulher diz, está tudo bem, não, normalmente há mais coisas ali. Isto também serve para a terapia de casal. Quando está tudo bem, normalmente não está. Normalmente há sempre qualquer coisa que a pessoa quer dizer a seguir a isso, não é? Keep it simple, é isso mesmo, Vitor. Keep it simple, stupid. Depois, dizer também que o simples tem a ver com esta matéria, ou seja, tem muito a ver com os 3 Cs, não é? Se for simples, a mensagem passa. E a simpatia, eu acho que disse no início, não é? Tem muito a ver com aquilo do início. A Carolina aprendeu KISS, Keep It Simple and Succinct, exato, muito concreto, muito rápido. Eu aprendi o S de também Keep It Simple and Stupid. Eu vou explicar o porquê, não é uma asneira no sentido de insultar alguém. O Keep It Simple and Stupid é no sentido de torna as coisas tão básicas, é estúpido no sentido básico, não é estúpido no sentido mau de estar a insultar alguém e dizer és muito estúpido, é simple and stupid, stupid é básico nesta frase específica, ou seja, diz de maneira a que uma criança de 6 anos perceba, que é o que eu digo sempre nas minhas aulas, é se uma criança de 6 anos perceber, mesmo que não seja para a idade dela, é sinal que explicou claro, concreto e conciso. É claro que depois tem de adaptar a linguagem, não vamos falar de física quântica a uma criança de 6 anos, mas podemos dar alguns exemplos para ela perceber do que é que estamos a falar, não é? Carla, acho que fico muito feliz por saber que diz a toda a gente que tem a sua doença. Eu fico feliz. Fico feliz porque acho que todos nós temos qual doença? Perguntou Zé Maria. A doença da simpatia.
Claramente, com este sorriso é a doença que a Carla tem. Ó Zé Maria, não sei se percebi, o não é muito inclusivo, não sei a que propósito. É um problema se fores analfabeto. Era isso que estava a dizer, não é, Zé? Já percebi, desculpa, estava a olhar agora para cima. Se fores analfabeto, se escreveres, é verdade. Contudo, exatamente, Carolina, não tem a mesma conotação, exatamente. Mas deixe-me só concluir aqui ao Zé Maria, não é inclusive no sistema do analfabetismo, mas atenção, a minha avó era analfabeta e viveu até aos 90 e muitos anos sem saber ler nem escrever. Nunca teve dificuldade em dizer o que queria, não é? O meu irmão, por exemplo, não escreve muito bem e, portanto, a ferramenta escrever não é para ele, não é a escrita, mas há uma série de códigos com símbolos, que se calhar vocês conhecem, e às vezes perguntem-se, será que eu não estou a usar a simbologia, por exemplo, o IPL de Leiria tem uma série de livros, todos traduzidos pela Sinalética, e eu agora vou procurar o nome porque me está a faltar, tem um nome técnico. Escrita simples, não estou em erro, não será, É, Fernando? exato. Deixa-me. Desculpem lá, eu devia ter procurado, não me lembrei de procurar o nome da IPL. De certa forma, enquanto a Fernanda procura, eu vou tentar dar uma ajudinha. A escrita simples seria, seria talvez o equivalente a resumir ao máximo aqui as 6 regras que a Fernanda fala, e é feita através de ou a forma que se conseguiu encontrar para facilitar a comunicação para pessoas que não conseguiam falar, ou para pessoas que não soubessem escrever, ou até que não tivessem forma de verbalizar naquela altura, e também que tivessem algum tipo de dificuldade em perceber uma comunicação dita mais usual, foi simplificar a linguagem e utilizar símbolos. É isso. Todos nós temos uma representação mental de uma casa. Portanto, se eu apontar para mim e utilizar esta linguagem e puser lá uma casa, as pessoas sabem que eu estou à procura da minha casa. É mais ou menos isto. Não expliquei É, tão mas bem é assim, isso, é mas isso, acho que é mas mais ou menos isto. é isso mesmo. O projeto de Leiria chama-se PLIP, Projeto de Leitura Inclusiva Partilhada. Eu vou-vos deixar aqui o link, se quiserem depois mais logo ver, porque tem variedíssimas versões do mesmo livro, ok? Portanto, tem livros em braille, em alto relevo, tem audiolivros, tem videolivros em língua gestual, tem formatos para pictogramas, a tal linguagem simplificada de que falava. Portanto, no fundo, tem uma série de kits eletrónicos, vocês podem usar online, só tem que se registar, é gratuita, a plataforma é gratuita e é muito, eu acho que é muito interessante vocês perceberem também, pode não ser para vocês, mas saberem que outro tipo no fundo, que outro tipo de projetos existem, que recursos existem para para a inclusão, no fundo estamos a falar de inclusão, não é? Também há o CRID, deixe-me ver, mas isso tem a ver com guiões acessíveis. Sim, deixe-me procurar aqui outro para vos pôr aqui. Ok, eu vou aproveitar e vou fazer-lhe uma outra questão. Sim, rápido. Como é que podemos expressar perdão, como é que podemos expressar algo às outras pessoas a que estas não têm acesso? Como é que eu, se tenho, por exemplo, dói-me muito um braço, como é que eu explico qual é que é o meu nível de dor do braço? Pois, eu posso partilhar, tenho autorização. Ainda não terá, mas eu dou. Obrigadíssima. É que eu queria mostrar o que eu queria dizer, ou seja, a apresentação do tal Já CRID. pode. Com Já pode licença. também. Obrigada. É rápido. Digam-me só se estão a ver Sim, um PDF sobre o Castelo de Pombal. sim. A história do Castelo de Pombal está ligada à formação de Portugal de Pombal e Portugal. Portanto, história, castelo, ligada à formação Pombal-Portugal. Toda a história está contada nestes pictogramazinhos. Ou seja, se às vezes nos falha também algum tipo de vocabulário, estão a ver? E lá está, há bocadinho o António falava da casa, não é? Esta representação da casa é mundial.
Se desenhar uma árvore, é uma árvore no mundo inteiro. Se desenharem uma flor, uma abelha, há coisas que são mundiais. Aliás, há um projeto agora na net, quem, por exemplo, tiver Instagram, há uma página muito engraçada, eu não a tenho aqui, mas tem, exato, a Carla está a antecipar-se, é uma das bases da escrita chinesa, é mesmo isso, que tem a ver com um projeto, por acaso no Japão, mas ali para o Oriente também, em que foram criadas fotografias de tudo aquilo que uma pessoa possa precisar em viagem. Tudo. Portanto, eu chego a qualquer país, se eu quiser comer um melão, eu procuro a foto do melão e mostro. E se eu quiser procurar uma escada rolante, um elevador, hospital, farmácia, e eu ponho lá a palavra e aparece. Olá, Rosa. Deixem-me só ver. Ok. Vou ter que partilhar eu. Sim. Pronto. E agora vou parar de compartilhar eu. Agora volta a ser o nosso. Pronto. Bem, Já resolvemos já é aqui o a nosso questão. anfitrião outra vez, exatamente. Já. Poderá partilhar na mesma outra vez, Fernanda, se Não, precisar. obrigada, acho que não. Carolina é de Leiria. Estou muitas vezes em Leiria. Tenho aí o meu projeto de voluntariado também em Leiria. Portanto, dizer-vos que a pergunta, António, era acerca da dor. Como é que comunicamos a dor? Deixe-me dizer-lhe que até mesmo nós, as pessoas que à partida não têm muitos desafios a nível de comunicação, também têm dificuldade em dizer qual é o nível de dor que têm. E por isso eu não gosto de inventar, eu digo aquilo que existe. Eu, por exemplo, caí nas minhas férias e há uma escala de dor médica que não tem grande ciência. E eu podia ter explicado ao meu médico que estava a sentir uma dor como se fosse qualquer coisa. Mas eu disse ao meu médico, olha, na escala de dor, que vai de 0 a 10, sendo que 10 é o máximo, a minha dor é um 7. E ele percebeu. Eu não preciso dizer, a minha dor é como se eu tivesse levado com um elefante em cima. Porque isto é tão pouco, lá está, não é claro, não é concreto. Porque eu nunca levei com um elefante em cima e de certeza que não eram 10, era para aí 1000. E portanto não estava a ser clara, concreta, objetiva, não é? Portanto, eu disse, isto é científico. A escala é 0, estou bem, 10, estou no meu pior de sempre. Deixem sempre uma margem. Não é? Porque há pessoas que, por exemplo, eu tive um parto muito fácil. A minha filha, quando nasceu, correu tudo muito bem. Portanto, a minha escala de dor num parto não é igual à escala de dor da maior parte das mulheres que me diz que teve um parto horrível. E, portanto, eu quando falo do meu parto, eu digo, atenção, que numa escala de 0 a 10, portanto, eu estou a quantificar, em que 10 é a pior dor da minha vida, o meu parto foi um 4. Mas já tive dores de dentes que foram um 9. Até agora, o meu 10 foi uma unha arrancada a sangue frio por a porta de um carro. Foi o meu 10 até hoje, estão a ver, não é? Portanto, cada um tem a sua escala de dores. Portanto, se alguém quiser explicar, por exemplo, a um médico, peçam a escala de dor. Há uma régua. Os médicos quase todos têm esta réguazinha, do 0 ao 10. E se não tiverem, desenhem vocês, 0, 10. Aqui é a minha dor. Simples, objetivo, concreto. Estão a ver? Vou ver aqui mais. Nas zonas pediátricas, agora aproveitando, eu estava-me a lembrar do que o José Maria escreveu em cima, utilizam-se, por exemplo, uma escala com os smiles normais que nós estamos habituados a ver hoje em sim, dia, sim, o para bonequinho perceber, verde por todo. exemplo, para quem É giro. não tem essa capacidade de nomeação de números, digamos assim. Sim, sim, sim. Sim, atenção, a escala para as crianças não é em números, não é? Porque eles quando não sabem dizer os números, mas também sabem apontar para a dor. E põem um bonequinho muito sorridente. Os emojis hoje em dia já haviam smile, não é? Um bonequinho muito sorridente, depois um bonequinho triste, depois um bonequinho muito, muito triste, depois um bonequinho assim. Estão a perceber? Portanto, nós também temos que criar o nosso padrão de comunicação, não é? É claro, não vamos pôr um boneco a sorrir se estamos com dor. Temos de pôr um boneco, pelo menos, com ar enjoado, ou mesmo tipo a sofrer horrores, ou com um elefante em cima. Se fizer sentido, a minha cabeça dói-me como se tivesse um elefante em cima, porque não criar uma escala visual nossa, onde apontamos? Eu estou como se um elefante estivesse sentado em cima da minha cabeça.
a linguagem e a comunicação tem uma coisa muito, muito boa. Muda todos os dias. E todos nós podemos criar a nossa própria forma de comunicar. Todos. Porque podemos ir buscar emojis, podemos ir buscar os pictogramas que mostramos há bocadinho, podemos ir buscar, aliás, usa-se muito agora, e os miúdos usam muito, quando sentem que uma palavra em português não diz exatamente aquilo que eles querem dizer, vão buscar palavras em inglês, não é? A Carolina estava a falar, gosta do inglês, não é? Às vezes uma pessoa tem mesmo vontade de dizer, é que isto não me deixa só realizada, é um fulfillment completo, parece que fulfillment é mais cheio, porque tem mais palavras, não é? Tem mais sílabas, por assim dizer. Portanto, eu às vezes utilizo expressões francesas, porque acho que ficam melhor, tento evitar, porque estamos em Portugal, mas às vezes há expressões que nós sentimos que faz mais sentido dizer noutra língua, porque fica mais bonito, porque diz mais. Marisol está a dizer que tem a fazer de nomeação, exato, de anos de memória recente. Uma das formas que utilizo para encontrar palavras é visualizar as palavras escritas. A memória visual é muito importante, Marisol, obrigada também. Blasé, ora aí está. Blasé é daquelas coisas, não é? Mas às vezes, até mesmo, eu não estou a dizer para andarem com um dicionário atrás, mas quem conseguir de facto ter nem que seja aquela antiga cartilha maternal ou uma sebenta, porque há expressões que nós precisamos de usar todos os dias, outras não, não é? Se calhar, por exemplo, quantas vezes na vida é que nós precisamos de usar, ou num ano, precisamos de usar a expressão Feliz Natal? No Natal. Não precisa andar no nosso caderninho diário, só em dezembro, não é? Portanto, nós temos que nos adaptar também à, àquilo que pode vir a ser a nossa comunicação. Não tem de ser igual à dos outros. O meu irmão é um mix entre o computador, o telemóvel, hum, a Siri, quando nós não estamos a perceber, ele lá escreve as coisas dele e a Siri diz o que ele quer dizer. E, portanto, ele encontrou uma forma, não é? Que não tem de ser igual para toda a gente. Na verdade, todos nós temos um estilo de comunicação Ai, o muito, fazível. muito nosso. Todos nós temos pequenas palavras a que Todos. recorremos, Claro, não é? claro. Pequenos tiques também. Eu sei que Sempre. tenho alguns que tento trabalhar nos meus, às vezes não consigo, Hum, e isto acontecerá certamente com todos nós. Aproveito para lhes fazer uma outra pergunta. uhum. Eu, por De que acaso, forma é que estava a aqui a nossa. pensar no fazível. Eu não digo fazível, eu digo sempre execuível. Sim. Nunca digo fazível, acho que é sempre, não é? É o doable, mas é execuível, é aquilo que é facilmente executável. Executável. É isso É mesmo. de Ah, execuível. De Fazível que não forma uso. é que a nossa percepção da realidade é alterada pela forma como recebemos a informação? Por exemplo, a Fernanda há pouco falava-nos de alguém daltónico, não é? Que não consegue perceber as cores da mesma maneira que uma pessoa que não tem essa condição. E ele tem que encontrar formas alternativas, mas se não as encontrar, como é que isso pode influenciar? Seja um daltónico, seja uma outra questão qualquer. António, agora vou dar uma outra regra que é da comunicação, que é Uhum. quando não perceberem, como eu agora neste momento, peçam para repetir. Acho que não percebi, António, desculpa. Não tem mal, eu tento refrasear. Ahm, Como é que a forma como nós recebemos a informação, ou seja, como é que os meus olhos alteram a informação, como é que os meus ouvidos que alteraram a informação ou estão Uhum, danificados e por isso recebem a informação de maneira diferente, por exemplo, ok. como é que isso vai influenciar a forma como nós percepcionamos a realidade? Hum, totalmente, não é? Uhum, Porque se há uma comunidade, imagina, uma comunidade de 100% ouvinte, se entram duas pessoas que não ouvem bem ou têm a audição comprometida por alguma razão, uhum, hum, eu acho sempre, atenção, eu acho sempre que tem de ser a comunidade que escuta a fazer um esforço maior para comunicar com a pessoa que não consegue perceber o que estamos a dizer. Mas isso sou eu, não é a maioria das pessoas, infelizmente. uhum. Portanto, nós temos de estar preparados para conseguir perceber se estamos ou não estamos a perceber bem. Mas não foi de propósito, António, eu não percebi mesmo a primeira
a primeira conjugação da pergunta. Logo, Sim. temos de ser muito, e daí vem também a sinceridade, temos de ser sinceros e dizer desculpa, não percebi, importa-se de repetir. Que é o que eu gostava que fizessem comigo se não estivessem a perceber alguma coisa, seja numa aula ou na ajuda a alguém que pode precisar de alguma coisa da minha parte. Estão a fazer entender? O Vítor diz que os idosos surdos tendem a ficar excluídos porque acham, sim, não são surdos. O meu pai está a ir para esse caminho. Acha que ouve muito bem, pois fala muito alto. Mas sim, eu acho que honestamente a primeira, por muito que custe, mas a primeira regra, se é que existe regra, é a pessoa admitir que não está nas suas plenas capacidades que outrora já teve. É admitir perante si, perante os outros, não é? Houve aqui já algumas pessoas que já disseram que admitem, que não têm problema em falar das suas doenças, etc. Porque isso é meio caminho andado para o outro lado, o tal receptor, deixem-me dizer isto com um eufemismo, baixar um bocadinho a guarda, não é? E dizer, ok, atenção, não estamos aqui, não é? Porque eu, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que conheço que são surdas, mas usam aparelho, portanto conseguem ouvir, mas ao verbalizar têm bastantes dificuldades, sobretudo alguns sons. O que quer dizer que ela não verbaliza como eu. E ela explicou-me logo, no primeiro dia que conhecemos, explicou-me, eu nasci surda, uso um implante, ouço, mas falo um pouco mal. Se não perceberes o que eu te digo, eu repito. Logo, honesta, sincera, não é? Portanto, a Carolina foi diagnosticada com surdez, a minha mãe foi diagnosticada com surdez e tem piada que ela brinca com isso. Ainda bem, a Carolina é ótimo. Eu tenho amigos também que, por uma razão ou por outra, ficaram em cadeira de rodas e acho que os que levam isso numa forma descontraída, desde que não envolva perder qualidade de vida, há diferença, há pessoas que de facto perdem muita qualidade de vida e não veem como é que se pode brincar com uma coisa dessas, mas quando já se está neste patamar, apesar de tudo, ainda bem, não é? Se ela lida bem com isso, ótimo. E sim, Zé Maria, comunicar é pôr em comum a tal questão da comunidade, não é? Comunicando, que nós dissemos logo no princípio, é a regra da comunicação, é com quem, não é? Em comum, com a comunidade. Se formos só nós sozinhos, estamos a falar para o boneco, literalmente. Aí não é, pode ser mesmo para o boneco ou para o ar. Exato. Eu aproveitei nesta última semana e perguntei nos nossos grupos de suporte, e tenho aqui umas perguntinhas que também me colocaram. E depois fazer uma, assim, da minha cabeça. Aqui a primeira que aqui tenho é, às vezes parece que não me consigo fazer entender. Peço desculpa. Como faço para me Ok. explicar melhor? Peço desculpa, fui eu que acrescentei. Pois, bom, para além daquelas dicas entre aspas que eu já dei, não é? Sim, Eu acho que também depois depende com quem é que se está a comunicar. Se for uma pessoa que não está nem aí, se está, quer lá saber, olha, fala para aí porque eu não quero saber, não estou para perder tempo, podemos tentar mil e uma coisas e nada resultar, não é? A comunicação lá está. Emissor, receptor e devolução, não é? Portanto, para lá, para cá e para lá e para cá, porque se for só para lá. Portanto, fazer-se entender melhor. Perdão, Zé Maria? Olá, boa tarde, Zé Maria. Vai tentar, sim. Sim, um dia. Vai tentar comunicar, sim. Sabe que isto com o Zoom não é o não estar a entender. O Zoom não ajuda a comunicar. Porque há uma coisa. Porque estas ferramentas são boas porque podemos
todos comunicamos uns com os outros, independentemente da cidade onde estejamos a viver, não é? Mas tem esta dificuldade, há muita parte da expressão que se perde porque estamos online. Não E tem a ver só. Há há muito mais ruídos ruído. parasitas, não é? E depois há uma coisa que é o atraso, ou seja, quanto mais pessoas está ligada no Zoom, a mensagem chega mais atrasada, ou seja, basta 1 segundo por pessoa, nós aqui já estamos 10 pessoas, já são 10 segundos. Ou seja, mesmo que eu tente ler o que o José Maria está a dizer, e digo-vos que é muito simples para mim perceber que o José Maria fala exatamente igual ao meu irmão, portanto não é preciso tradutor, eu percebo. E eu percebi que queria dar um exemplo, portanto, eu agora, mas é este atraso, porque aquilo que você está a dizer com a sua cara só chega com o som 10 segundos depois. E isto atrapalha logo a percepção que eu possa ter daquilo que me pode estar a dizer. Está a entender, Zé Maria? Faço-me entender. Estas ferramentas, às vezes têm isto, eu estou a falar e eu só vejo os meus lábios a mexer quase 3 segundos depois. Teresa, eu não vejo aqui nenhuma Teresa. António, estão pessoas sem vídeo, não é? São pessoas sem vídeo, sim. Obrigada. Deve Olá, ter. Teresa. Desculpe que ainda não a tinha visto. É que eu só vejo as pessoas que estão com vídeo, não consigo perceber quem são os outros participantes. Zé Maria, mas se conseguir escrever aqui o seu exemplo, não se importa? Temos tempo. Sim. Já percebi que a Marisol gosta de brincar. Cá em casa peço calma e digo, sou meio cérebro. Logo demoro muito mais, exato. Olá, Rosa. Há bocado já a tínhamos visto assim ao longe. É uma forma. A Fernanda acha que é mais fácil se pusermos em perspectiva, se utilizarmos o humor sobre as pequenas incapacidades, ou pequenas ou grandes, enfim, umas maiores, outras menores. Eu sou muito fã, não é? O Zé Maria, o meu exemplo foi o meu falar, exato. Zé Maria, mas é como digo, estamos aqui com várias questões em termos de comunicação, e António já responde à sua pergunta. Uhum. O Zoom não ajuda. Para pessoas que têm essa dificuldade em comunicar com o seu falar, deixe-me dizer-lhe, o meu irmão com quem eu falo, se eu estiver com ele no Zoom, ou no WhatsApp, não fazemos Zoom, claro, em família, fazemos o WhatsApp de família, eu não percebo metade do que ele me diz. Se ele desligar e falar ao telefone, eu entendo. Porque a imagem e o atraso dos 3, 4, 5 segundos no Zoom perturba a percepção que eu tenho daquilo que ele me quer dizer. Faço-me entender? Obrigado. De nada, Zé. Obrigada eu por ter explicado. O António Sequeira diz que os fisioterapeutas, os bombeiros chamam-me maluco, porque eu sei que é carinhosamente, sou mesmo maluco e brincalhão. Pronto, ainda bem. Lá está, depende das pessoas. Se não for da nossa natureza brincar com a situação, vamos nos sentir desconfortáveis, não é? Se for da nossa natureza brincar, então não há problema. Eu estou a ver o Vítor de cabeça para o ar? Não sou só eu. Está. Eu estava a tentar ver se conseguia eu virar remotamente o vídeo ao Vítor, mas não consigo. Vítor, você está aí, literalmente está-me a pôr de cabeça virada para baixo também, está literalmente de cabeça. Pode ser a sua forma de humor, tipo, o meu mundo está de cabeça para o ar. Ou de pés para o ar, neste caso, não é? Deve ser o seu monitor, deve ter aí alguma... A Novamente fez exatamente uma campanha que o slogan era esse, há uns anos atrás. Já. A vida de pernas para o ar. Era. Ver a vida de pernas para o ar. Exatamente. Mas sim, mas lá está, deixe-me dizer, António, e repetir, tem a ver com a pessoa. Pode haver pessoas que não têm esse sentido de humor, não encaixam bem que a situação seja levada com sentido de humor, não é? Porque enquanto que há pessoas que por exemplo, que nasceram, portanto, viveram sempre a vida toda assim, não lhes faz tanta confusão como quando é adquirida, tem muito a ver com a pessoa, muito, muito. Eu com o meu irmão sempre brincamos.
Info-excluído. Somos todos, Vítor, que isto é tudo muito recente, esta coisa da inclusão pelo Zoom. Não sei por de cabeça, deixa lá, está ótimo. Era só para ver se eu estava tipo, estou a ter alucinações. Está a ver? Quando uma pessoa tem dúvidas, pergunta. Foi o que eu fiz. Sou só eu que estou a ver o Vítor assim e tenho de ir já para o médico. Ia correr mal, só eu. Tudo bem, Vítor, não há problema nenhum, mesmo. Mas estava a dizer que, enquanto se calhar eu tenho amigos que já nasceram com algum tipo de necessidade específica ou com alguma deficiência e até já conseguem brincar com a situação, há pessoas que não, ainda não e nunca não, e não querem brincar e não querem que se brinque, temos de respeitar. Acho que não faz sentido impor também, não é? Pode haver pessoas que não gostem de brincar com a situação, não é? Olha só, questionei o meu neurocirurgião como é possível, se tantos dizem como e não um pino para o frigorífico que trouxe. Opa, isto é genial. Obrigada, Marisol. Não trouxe um pino. Pronto, e a Carla diz que o humor facilita a vida, seja em que situação for, não é necessário ter limitações. É verdade, Carla, mas há pessoas que não gostam, sabe? Há pessoas que se sentem que estão a ser diminuídas por alguma razão, ou que estamos a gozar com e não, aliás, a fazer pouco de em vez de brincar com, não é? Eu sempre lidei, eu sempre coloquei muitas questões, eu sempre usei o humor, mas às vezes sinto que há pessoas que, não, que levam um bocadinho a mal e, portanto, tenho de perceber a pessoa que está à minha frente, não é? Já tenho amigos cegos que brincam e que estão sempre a dizer, por exemplo, quando sabem que eu estou a chegar, não é? Começam logo, então, bons olhos te vejam, não os meus, mas não é? Tipo, então rapariga, já não te vi há imenso tempo, e eu digo, mas tu nunca me viste, é verdade, desculpa, pronto, estão a ver, isto acontece, ou a minha amiga Mafalda, que está em cadeira de rodas, não é? Ela diz qualquer coisa, tipo, está bem, mas então deixa estar, não te preocupes, eu chego rápido, eu vou depressa, mas tu não vens, tu não andas, não, e ela, pois não, eu vou, as minhas rodinhas vão ser rápidas, pronto, e brincamos, mas tem muito a ver com a pessoa que nos está a ouvir, muito mesmo, não há maneira de nós criarmos uma regra. Se sentirmos, por exemplo, os meus amigos surdos, nós divertimos-nos imenso, não é? Porque eles falam em língua gestual, mas eu não falo todos os dias, eles falam e quando eles começam a falar muito depressa, eu começo a dizer para eles falarem mais baixo. Eu não quero dizer mais baixo, quero dizer mais devagar, mas eu digo, estás a falar muito alto, mas não é muito alto, não é? Só que eles percebem que eu estou a fazer uma piada, não é? Ou quando eles começam a fazer qualquer coisa e eu digo, deixa estar, vou cantar, e começo a fingir que estou a cantar. Ou amigos meus que usam aparelho auditivo e eu começo a falar. E eles começam a fazer assim no aparelho e eu. Estou a brincar! Eles acham que estão sem pilhas no aparelho. Mas são pessoas que eu já conheço, que dá para comunicar assim, não é? É um quebra-gelo, eu adoro, é um quebra-gelo muito bom, mas há pessoas que levam muito a mal. Nós temos de saber quem é, lá está, o nosso interlocutor, quem é a pessoa que está do outro lado, não é? O nosso interlocutor, o grau de confiança, O grau de mas é confiança, importante exatamente. perceber a intenção que está por trás disso. Muitas das vezes ah, é fácil, ou não sei se é fácil, mas eu vou utilizar a expressão fácil. É fácil perceber quando as pessoas estão a gozar connosco ou quando estão a brincar connosco. Sim, sim, também acho. Tem muito a ver depois com também a linguagem corporal que se usa, não é? Acho Uhum, eu, acho eu. exato. Eu queria aproveitar e vou-lhe também fazer uma pergunta que um cuidador me fez quando soube que íamos ter esta sessão, Sim. que é, tento comunicar uma coisa para alguém que parece estar sempre a esquecer-se do que foi dito, e provavelmente Hum, esquece mesmo. sim, sim. Qual é a forma qual é a melhor forma para comunicar para que depois consigam recordar? Hum. Ah, é assim, há várias técnicas também dentro do domínio da neurociência, não é? Uhum, Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito esquecida, por isso eu escrevo tudo. Mas, por exemplo, a minha filha, quando era adolescente, não se esquecia por ser esquecida. Esquecia-se porque era adolescente, não é? Portanto, era tipo passarinho, entrava e desaparecia. Portanto, eu tinha auxiliares de memória em todo lado. Post-its, caderninhos,
escrevia com canetas em superfícies, como por exemplo nos vidros, não é? Há umas canetas que se pode escrever nos vidros, depois apagam-se, saem na boa. Eu deixava recados nos vidros, da janela dela, nos espelhos, auxiliares de memória, e isso funciona com toda a gente, não é? Eu própria, olha, o António está a dizer escrever na mão, sim, eu tenho um truque que é, eu gosto muito de usar anéis, mas só uso 2 anéis numa mão e um noutra. Se eu mudar um anel de mão, é sinal que há qualquer coisa que eu tenho que me lembrar. Portanto, eu tenho sempre 2 anéis neste, na minha mão esquerda, e um anel na mão direita, normalmente. E se há qualquer coisa que eu tenho que me lembrar, eu tiro da esquerda e passo para a direita. Isto é sinal que alguma coisa importante eu tenho que me lembrar. E enquanto estou a pôr o dedo, digo, tenho de me lembrar que tenho de fazer compras para não sei o quê, eu tenho de me lembrar que tenho de fazer. Pronto, e vou pondo e vou dizendo ao anel, tipo, ok, ficas aqui com o meu segredo e quando eu olhar para ti vais-me lembrar. É o meu auxiliar de memória, mas lá está. Eu creio que até foi com a Carla que falei sobre isto há algum tempo, que era, a Carla dizia-me que utilizava o caderno para apontar tudo e depois esquecia-se do caderno. Sim, sem dúvida. O pior é se nos esquecemos do caderno ou dos anéis, não é? Mas Agora é o pronto, vão-se os telemóvel. anéis. O telemóvel ajuda imenso. Se conseguirmos pôr, a Carla está a mostrar o telemóvel, a Siri, deixar notas auditivas, é ótimo, é ótimo, é uma ótima maneira. O Zé Maria, ainda no sentido do humor, e o Vítor estão a dizer que às vezes é estranho as pessoas acharem que o sentido do humor da pessoa com deficiência é parvoíce. Não é, eu acho o máximo, mas lá está. Tudo depende da outra pessoa, não é? E a volta ao relógio de pulso, eu quando usava relógio também fazia isso, e também rodava o relógio para mim para saber que tinha alguma coisa para me lembrar. Depois deixei de usar relógio. Sinais de dispositivos de memória, telemóvel, calendário, também uso imenso, não, muito obrigada. O post-its, relógios no forno, sempre a rodar, associar imagens aos assuntos, agenda, alarmes, recados de mim para mim. Eu estou sempre a fazer recadinhos. Olha, vou-vos mostrar neste momento na minha mesa de onde eu estou a trabalhar. Vamos ver isto. Deixa eu ver se está. Ai, isto está com fundo, não dá nada. O filtro não permite. Aqui. Estão a ver? E as coisas a laranja são as coisas que eu fui fazendo hoje. Tenho 1, 2, 3, 4 folhas de recados para mim. Tipo, Fernanda, não esquecer de pagar os ordenados. Que é uma coisa que eu devia saber que é sempre feita a dia 28. Mas se eu não escrevo, eu não pago. É horrível, não é? Mas são coisas, não é? Por exemplo, dia 12 de maio tenho uma conferência, ainda não pus na agenda, está aqui no papel. Enquanto não sair do papel, está em perigo, não é? Eu posso perder os papéis. Ou eu ou os meus gatos vêm buscar aqui os papéis. Adoram. Portanto, também temos de ter cuidado. Olha, a Carolina está a mostrar a sua agenda, exatamente, caderninhos com notas, super importante. O que for, post-its, olha, tudo cheio de agendas, estão a ver? Eu também, aqui os meus papelinhos todos. De certa forma, vamos arranjando formas de Uhum. contornar aqui um bocadinho É verdade, Zé Maria, mas eu pago sempre, eu pago sempre. É que eu meto o lembrete, Zé Maria. Toda a gente recebe. É uma forma de Recados também para para nós é ótimo. comunicarmos, também como nós vamos encontrando formas de comunicar. A Fernanda há pouco estava a dizer que o seu irmão, mesmo que ele a um ouvido destreinado, digamos assim, não consiga falar, a Fernanda consegue perfeitamente perceber o que ele diz e o que ele está a querer comunicar. Sim. E nós, para outro tipo de limitações, mesmo que elas sejam assim, que problemas de memória, problemas de atenção, nós vamos arranjando estratégias, e para comunicar é um pouco assim também. Eu falava com um cuidador há pouco tempo, uma pessoa que tinha uma palavra agora que é difícil, até para mim me custa dizer, que é disartria. Acho que consegui dizer bem. Exatamente. Pronto. Ou seja, tinha muita dificuldade em falar, e ele dizia, mas eu percebo tudo o que o meu filho me diz, as outras pessoas é que não percebem. Nós vamos... É como se fosse, lá está, é tal coisa do tradutor, não é? E depois às vezes precisamos sempre do tradutor. E isso é que temos de ter cuidado. É não ser, ou seja, devemos tentar que a pessoa crie o seu próprio modelo de comunicação. E não traduzir sempre, tentar que a pessoa vá exercitando o seu modelo de comunicação. Caso contrário, a pessoa depois, um dia está sozinha e quer comunicar e não consegue, só funciona com
tradutor, não é? Uhum. Eu falava há pouco tempo com o tempo nosso que tinha uma. Aliás, não era um tempo nosso, foi numa outra conferência que fizemos sobre emprego. E, Uhum. e uma das pessoas que veio assistir dizia-nos qualquer coisa, não sabia se deveria levar a mãe ou não à entrevista, porque tinha medo que as pessoas não a percebessem ou não entendessem aquilo que ela queria dizer, e então estava na dúvida se devia levar, se não devia levar, porque no caso a cuidadora funcionava, hum, não sei se intérprete, talvez seja a palavra Sim, correta, não sim, sei sim, se será, sim. se não, mas facilitava-lhe a comunicação entre ela e Claro. as outras pessoas. Olha, eu sei que, por exemplo, o meu irmão, quando andava na escola comigo e com a minha irmã, hum, desenvolveu muito menos as capacidades de comunicação. Depois eu e a minha irmã saímos daquela escola, ele ficou sozinho, teve que se desenrascar e começou a arranjar maneiras de comunicar, porque senão já não estavam lá as tradutoras ou as intérpretes, não é? E foi uma das coisas que na altura os médicos nos disseram, é tente evitar a interpretação imediata, deixe pelo menos que as pessoas tentem percebê-lo, não é? E se conseguir, ótimo, se não conseguir, então dê uma ajuda. No fundo, com o devido respeito, às vezes os bebés também querem falar tudo ao mesmo tempo, não é? E nós temos que lhes dar ferramentas de comunicação. Não começamos a dizer, hum, por exemplo, a história de ter, como é que se diz, petits Alcunhas? sim, por aí, não é? Mais pequeninas, para as palavras serem mais pequeninas, porque Diminutivos. diminutivos, obrigada, desculpem. Em vez de ser o automóvel, é o popó. Porque esse popó não é bem uma palavra, popó é uma onomatopeia, é o barulho que o carro faz, é popó. Portanto, porque é que as crianças não aprendem logo a dizer automóvel, não é? Porque é mais fácil ensinar o popó, não é? E a xixa. E é uma série de palavrinhas que eu nunca tive. Porquê? Porque depois quando a criança quer comunicar, é claro que toda a gente sabe o que é um popó, mas quando ela quiser dizer um automóvel, não vai dizer, porque nunca disse. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós temos todos de criar o nosso modelo de comunicação. Não há modelo, há modelos que servem para muita gente, mas depois há também modelos que não são universais. São feitos à medida de cada pessoa que vai utilizar essa comunicação. E, portanto, eu acho que é importante, à semelhança dos auxiliares de memória, cada um faz o seu, com relógios, com anéis, com post-its, com lembretes. Se calhar a metodologia de comunicação também tem de ser preparada, digamos, por cada uma das pessoas que está a ouvir-nos. Ou seja, se calhar temos de criar um modelo de comunicação que ainda não existe. Se calhar é um bocadinho de língua gestual com um bocadinho de pictogramas, com um bocadinho de desenhos, com um bocadinho de. Eu, neste momento, não posso dar uma fórmula mágica para todos, mas há maneiras, não é? Todos nós teremos capacidade, uns a demorar um bocadinho mais de tempo, outros menos, mas, como diz a Marisol, a necessidade aguça o engenho e, portanto, o engenho está sempre lá, nós arranjamos sempre maneira, sempre. Ah, Olhar, o, posso, o, posso falar do olhar, dizer que o Vítor, sim. O olhar, Vítor, não sei se há bocadinho estava a ouvir, foi muito útil na época, não é? Pronto, eu agora estou a ver o seu olhar. no caso, pernas para o ar. Não faça o pino, que ainda se magoa, Vítor, deixe estar. Mas sim, quando estamos a. E leva-nos muito à questão inicial que tem a ver com. Foi a primeira questão que o António colocou aqui, que tem a ver. O que às vezes dói é a maneira como certas pessoas olham para nós. Portanto, isto aqui, caros amigos e amigas, tem muito a ver com a educação que a pessoa tem, não é? Porque nós podemos de facto estar a dizer uma coisa e o nosso olhar estar a dizer outra completamente diferente, estar a ter atitude de repulsa, de pena, que às vezes ainda é pior, não é? Portanto, é muito pouco fácil as pessoas estarem saberem elas próprias lidar com o seu próprio olhar. Também depois, nestes casos específicos, também depende de nós como é que nós interpretamos o olhar dos outros, não é? Não podemos sempre estar à espera que à nossa frente esteja alguém
muito bem formado, muito bem educado e muito sensibilizado para estas questões. A maior parte das pessoas são muito parvas. São o S de stupid no termo bíblico. São mesmo estúpidas. E não conseguem, não conseguem. É mais forte do que elas. São pessoas que não pensam no outro, que não pensam acima de tudo que podem estar um dia no lugar do outro. E essas questões são sempre muito difíceis de lidar, muito. Mas também tem a ver com a maneira como nós recebemos o olhar que as pessoas nos dão. Se a pessoa nos der um olhar de reprovação ou de pena, o que é que nós fazemos com esse olhar? Respondemos de volta? Ficamos cheios de pena de nós? Ficamos revoltados? Ou tentamos que a coisa aligeire, não é? Uhum. Também tem muito a ver com o que fazemos com aquilo que recebemos. Porque a comunicação também é isso, é receber, emitir e na nossa emissão também se calhar dar algum feedback diferente daquele que nós recebemos. Isso é muito importante. Queria aproveitar que já nos estendemos um bocadinho nas horas, colocar uma última questão. Pode ser, Fernanda? Sim, vamos a isto. Então, tenho aqui uma última questão que a Vera me enviou, me fez chegar. E ela pergunta, bem, vou ler a mensagem toda para não ficar nada por dizer. Disse-me que não pôde participar, mas que conseguiu assistir ao Conversadamente todos e diz que este Conversadamente, este setting foi incrível. Manda um abraço para todos os que estão. Obrigada. E uma pergunta para a Fernanda. Pode-se treinar uma pessoa para que seja um melhor comunicador? Todas as pessoas. Sim, todas as pessoas. Porque comunicar não é só estar em cima de um palco ou a fazer televisão, não é? A pessoa pode querer pura e simplesmente comunicar só no seu dia-a-dia, coisas tão simples como eu quero pão, e não tem de verbalizar, como eu acabei de verbalizar, pode criar uma fórmula através ou de aplicações no telemóvel, ou no iPad, ou um mix entre mímica, pictogramas ou desenhos. Há sempre maneira da pessoa comunicar, sempre. Não sei se a Anabela está a querer comunicar connosco. Está? Sim. Desenhos? Eu peço desculpa que está sem o microfone, eu não sei se está... Deixa-me ver se eu consigo ativar aqui o microfone à Anabela para ela dizer o que está a querer dizer. Sim, que eu percebi que estava... Anabela, minha leitura de lábios não é a melhor. Tenta lá outra vez. E não é só isso, não é só a leitura de lábios, lá está. Estão a ver, a câmara da Anabela, para nós lermos os lábios, tinha de estar a 90 graus da sua boca. Exatamente, nós neste momento vemos a Anabela a falar assim. E não é impossível, estão a ver uma dificuldade de comunicar, tão simples quanto isto. A câmara não estava, não há problema, Anabela, está tudo bem, mas a sua câmara não estava, não tem que pedir desculpa, está tudo bem. Pronto, olha. Eu agora percebi, peço desculpa. Já ligaste o microfone, Anabela? Já está com o microfone ligado. Já. Olá. Eu peço desculpa. Não Olá, tem que pedir Fernando desculpa. Eu sinto vergonha de falar consigo porque Porquê? você é da televisão e eu sou uma Eu sou pessoa do Porto, normal. Anabela, eu sou do Porto. Eu não sou da Eu televisão, sou- eu sou do Porto, que eu nasci no Porto. Mas eu também sou do Porto, nasci no Porto, morei em Alfena, da Alfena fui para Sobreira, da Sobreira estou aqui, ainda. Graças a Deus, estou em Irmesinda. Muito bem. E o Pedro, meu colega Pedro Moreira, não fala porque o TCE dele tirou-lhe a capacidade de falar. Ok. E ele
os olhos dele dão-lhe a capacidade para se expressão. expressar. Claro, dá-lhe a expressão, claro, claro. Eu amo aquele rapaz. E o Pedro consegue escrever ou não? Eu creio. O Pedro, Ui, Ai, ficou sem microfone. Espera lá, António. desculpem, fui eu sem querer, Anabela. sim, Queria António ver se o cortou-lhe Pedro o estava fio. aqui na sala connosco e desliguei o microfone à Anabela. sei. O Pedro esteve comigo novamente, que eu cheguei tarde precisamente porque vinha daquilo, da novamente. Uhum. Uhum. Ele, se conseguir escrever ou conseguir pelo menos ter o tal, Eu creio que. a tal eu creio que- aplicação que tem os pictogramas, ajuda imenso. Eu não quero estar a mentir, nem quero estar a cometer nenhum erro, mas creio que o Pedro tem um sistema que lhe permite Isso eu não falar de alguma sei, forma. Tem não é um faço. software, ele vai escrevendo as coisas e ele diz. E esse software acaba Exatamente. por dizer. Eu, Ah, pronto, não temos mais tempo. Mais Lamento. perguntas que tenham, podem-me mandar e eu, se não souber a resposta ou se achar que a minha resposta não é boa o suficiente para vos esclarecer, acho que a Fernanda não se importará que eu lhe envie um e-mail com essas Olha o meu perguntas. e-mail aqui para todos. Está bem? Pronto, ou O então que nesse caso, precisarem, está senhor. bem? evitem. Sim, senhor. Às Peço vezes desculpa demoro por muito tempo a falar muito. responder. Desculpem, está bem? Se eu demorar algum tempo a responder. Evitem o mensageiro, que a mensagem será mais clara de certeza. É isso, não vale a pena ter aqui o António, não há problema nenhum. É verdade. Cristina, muito obrigado por ter perguntado. Estão Eu a já me, ver? A já me ia Cristina, esquecer disso. auxiliar de memória do António Bartolomeu. Muito obrigado. O próximo Conversadamente vai ser no dia 30 de maio, que é a última segunda-feira, e vai ser sobre a recuperação. Vai ser com a doutora Sandra Guerreiro, que alguns de vocês conhecerão do CRPG. A Anabel está-me a fazer que sim, o António também sei que conhece, pronto. E vamos ter um conversadamente muito interessante com ela também. Está bem? Na última segunda-feira do mês. Este ano não deu para fazer na última segunda-feira do Este mês não deu para fazer na última segunda-feira do mês, foi o 25 de Abril. Pronto. Agora Foi por sim. uma boa razão. Foi por uma ótima razão. Um grande abraço a todos, muito obrigado por Caríssimos, terem assistido. obrigada. Muito obrigado, Fernanda. E agora é passeio, né? Obrigada. É verdade. Obrigada. Sexta-feira. Pronto. É verdade, Alfredo. Sexta-feira temos o Há nosso passeio? encontro. Sim. Ah, Sexta-feira há encontro dos É nossos meu, grupos, é o dos nossos grupos encontro online. novamente. Ok, só me E convidam aquela para o aqui. Beca-Beca, para as festas e para a comida, até quero ver quando me Está convidar. convidadíssima sexta-feira no Mosteiro da Sexta Batalha. estou no Porto, senão ia ter convosco, adoro mosteiro, mas estou no Porto. Mas fica para uma próxima, fica prometido, está bem? Eu depois combino com a Mariana. Muito bem, muito bem. Um abraço. Até breve, obrigada. Com licença, vou desligar. Força.